Boa noite a todos. Sou Viviane do Solidariedade. Estou aqui essa noite, na segunda semana espírita, promovida pela USE de Cotia. Muito agradecida por participar desse evento e com muita alegria estou aqui para falar um pouquinho da vida desse grande médium, que é exemplo do Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros. Foi um grande precursor da divulgação da doutrina espírita no Brasil, Dr. Eurípides Barçanufo. Durante essa semana vocês já devem ter ouvido falar sobre a formação dele no colégio, sobre a vida dele familiar, sobre a atividade dele como jornalista, como católico, como educador, tendo sido o responsável pela fundação do primeiro colégio espírita no mundo, Colégio Allan Kardec, que ministrava aulas seguindo a metodologia de Pestalozzi, e a sua migração do catolicismo para o espiritismo. Recentemente, ontem, com a Eveline, vocês devem ter conhecido um pouco mais de como foi o ingresso dele dentro da doutrina espírita. Ele foi no grupo espírita, no Centro Espírita Fé e Amor, fundado pelo seu tio Honorato, na fazenda de Santa Maria, que ficava a cerca de 14 quilômetros de Sacramento, levado pelo seu tio Mariano, que ele conhece a doutrina espírita. Antes, ele foi aguçado a ter esse contato através desse seu tio Mariano, que lhe presenteou com o livro depois da morte de Leon Diniz. Foi um livro que ele devorou, leu mais de uma vez numa noite, e a partir daí ele achou que era um livro e o que pregava a filosofia tinha muito de verdade. Então ele já sabia das atividades que aconteciam lá em Santa Maria, e pediu para que esse tio Mariano levasse até lá, para que ele conhecesse mais perto um pouco mais da doutrina espírita. E assim aconteceu. Uma certa noite ele foi até o centro espírita, acompanhado do tio Mariano, e teve o seu primeiro contato com o seu espírito protetor, que era nada mais, nada menos que São Vicente de Paulo. Nessa reunião, nessa noite, ele recebeu também uma mensagem de um caboclo falando sobre o Sermão da Montanha, justamente um trecho do Evangelho que ele tinha muitas dúvidas, e aquilo tocou muito ele. Na sequência, ele foi apresentado, para o seu espírito protetor, São Vicente de Paulo, que deu a ele dois conselhos. O primeiro, que ele se desvinculasse da Irmandade de São Vicente de Paulo. É interessante, porque aos 20 anos, católico fervoroso e praticante que ele era, ele foi cofundador dessa Irmandade, na Igreja Matriz de Sacramento. Então, o seu espírito protetor falou que, mesmo levando o nome, essa Irmandade tendo o nome dele, e ele já tendo descoberto que a verdade não estava no catolicismo, e sim nessa nova doutrina espírita, que ele deixasse a doutrina. Esse era o primeiro conselho que lhe foi dado. Na sequência, ele deu um segundo conselho, para que ele não negasse a religião que a hora ele abraçasse, que ao contrário, ele fosse um divulgador da doutrina. E entre comovido, e surpreso, ele perguntou, o que era a missão dele, E diz que o espírito de São Vicente disse que ele tinha uma missão muito importante no Brasil, que era a divulgação nos 4 cantos do país dessa nova doutrina, a doutrina da caridade e o trabalho, sendo que o trabalho dele principal seria o trabalho de cura, e que ele seria auxiliado pelo Dr. Bezerra de Menezes, e que tudo já estava planificado
sob a orientação de Jesus, que ele não se preocupasse, que ele não temesse esse trabalho que ia ser muito lindo e muito importante para ele e também para o nosso Brasil. Nessa noite foi uma noite assim emocionante, porque ele presenciou vários fenômenos mediúnicos. Ele presenciou o fenômeno das mesas girantes, que respondiam perguntas referentes à doutrina com os toques. Teve fenômenos que ele começou a ouvir vozes do teto, das paredes, trazendo mensagens também da vida superior, da espiritualidade. Enfim, foi uma noite que ele teve contato com vários fenômenos, né? E durante essa reunião mediúnica, de repente, ele começou a sentir-se num estado de transe. Ele começou a ficar assim, palidecer, a não suar frio, e de repente ele não tinha mais domínio sobre o corpo dele. Ele tentou até falar para o tio dele o que estava acontecendo, mas ele não tinha forças para expressar. Aí ele se deixou levar, né? Recostou a cabeça numa mesa e por vários minutos ele acabou saindo do corpo, deixando o corpo inerte, enquanto o presidente do centro, o Sr. Delfim, aplicava passes nele, né? Depois de alguns minutos ele voltou, né? Mas o que ele viu naquele momento, ele jamais contou para alguém, né? Tamanha humildade que ele tinha. Mas aquela noite foi, assim, um marco na vida dele. Um marco muito importante, já a partir do Sermão da Montanha, que foi trazido por um médium, por um caboclo, né? Através de um médium receptor da mensagem. E ele saiu de lá, assim, muito comovido, muito radiante. E a primeira coisa que ele fez, saindo dessa reunião mediúnica, foi pedir perdão para o tio Mariano, né? E o Mariano falou assim, não tenho por que te perdoar. Você nunca me ofendeu, você nunca me fez nada. Mas ele falou assim, perdoa, tio, porque eu ironizei o senhor várias vezes quando eu soube que o senhor estava convertido ao espiritismo. E hoje eu vejo que essa é uma doutrina da verdade, que eu fui muito injusto com o senhor. Nessa mesma noite, ele pediu para que esse tio o acompanhasse para visitar um amigo, Carlos, que ficava do centro de distante 2 quilômetros mais ou menos, mas mata dentro. O tio estranhou, né? Porque era noite e sem avisar, mas mesmo assim ele foi, né? E chegando na casa desse amigo, ele entrou, abraçou, beijou a mão, o rosto, deu palavras de encorajamento, porque esse amigo estava muito doente, e depois acabou saindo de lá super satisfeito, né? E o tio ficou surpreso, porque tamanha coragem dele, porque ele tinha acabado de beijar e abraçar um leproso. E aí ele comentou, né? Isso com o Eurípides, ele falou assim, olha, depois do que eu vi essa noite, várias vezes eu quis vir aqui visitá-lo, eu tinha esse impulso, mas eu tinha medo. Mas depois dessa noite, não tenho mais nada a temer, né? Então, eu fiquei muito feliz. E ele acabou ficando um par de dias lá, fora de Sacramento, seguindo com o próprio conselho dos amigos espirituais, porque achavam que ele tinha que ficar uns dias por lá, para ser recuperado o desgaste que foi aquela noite, né? Aquela noite tão significativa na vida dele, que ele jamais esqueceria, né? Então, seguindo os conselhos, depois que ele voltou a Sacramento, a primeira coisa que ele fez foi se desligar da Irmandade. Interessante que quando ele fundou a Irmandade, ele com 20 e poucos anos, na época era uma idade de se casar, o pessoal começava a falar, perguntar para ele, você não vai casar? Não, não vou casar porque eu já estou casado com a pobreza. Isso quando ele estava fundador da Irmandade. E claro, né,
que como ele era um católico fervoroso e tinha muita desconfiança, muito desprezo da igreja pela doutrina espírita, que era a doutrina do demônio, o padre ficou muito contrariado. Mas com o seu jeito tão harmônico, tão consciencioso, ele acabou saindo da Irmandade com uma maneira muito natural, muito tranquila, apesar da contrariedade do padre, né? Agora vamos falar um pouco dos casos mediúnicos, que é a minha função nessa noite. Ele sendo instrumento, ele foi instrumento de espíritos de alta hierarquia, como o Dr. Bezerra de Menezes, né? Ele fazia cura de moléstias que na época não tinham cura pela medicina, como a tuberculose, a lepra, né? Além de ele fazer várias cirurgias de todos os tipos, especialmente partos, né? Cirurgias essas sem instrumentação cirúrgica, sem anestesia, com uma instrumentação muito rudimentar. E isso foi fazendo com que esse trabalho dele transformasse a cidade de Sacramento, que era humilde, desconhecida, numa cidade famosa, né? Tanto que a população flutuante da cidade começou a crescer, né? O hotel que tinha na cidade não dava conta, começaram a abrir pousadas, as pousadas também foram crescendo, se multiplicando, chefes de família condoídos com os doentes, com tanta gente que ia em busca de Eurípides, até abrigavam esses doentes, né, para ajudá-los, e a cidade começa a ter uma popularidade, né? O mais interessante é que uma das características do Eurípides é que ele não examinava os pacientes, ele mal olhava as feridas, as chagas, ele simplesmente perguntava a idade e mecanicamente prescrevia a receita, né, que era entregue na farmácia desse primeiro centro espírita e posteriormente na farmácia que ele criou no fundo da casa dele, que era administrada pela irmã dele. As curas eram realizadas, como eu falei, sem instrumentação cirúrgica. E é uma pena que, na época, elas não foram documentadas, né? Porque senão a gente teria uma bagagem muito grande de relatos, né? Que poderiam nos ajudar ainda mais no estudo. Alguns casos que eu vou trazer aqui nessa noite foram retirados de um livro que eu li, intitulado Apóstola da Caridade, de Jorge Rizzini, que foi baseado em relatos de conterrâneos e descendentes de pessoas que conviveram com Eurípides. Então, são relatos reais de pessoas que, quando o livro foi publicado, já tinham 80 anos, 70 anos, ou que contavam histórias dos seus pais. Por isso que foi possível a coletânea desses casos, que eu, infelizmente, tive que escolher algum deles para pincelar aqui essa noite, para que não me estendesse muito no horário. Mas é um livro que vale a pena para quem quiser ter um tempinho ler. É um livro muito agradável de ler, muito comovente, e a gente conhece muito a fundo as facetas, né, e a vida desse médium. Então, em Desdobramento, a bicorporeidade, ele era capaz de realizar curas sozinho. Por quê? Porque na mesma noite, né, que ele foi apresentado pelo espírito dele, protetor, o mentor, São Vicente de Paulo, desculpa, ele disse que eles foram conterrâneos, né, que eles foram amigos em outras vidas e que ele tinha sido médico na França também. Então, quando ele era em desdobramento, ele ia sozinho, né? Então, ele não tinha assistência de um espírito. Ele mesmo executava as curas, né? Sejam operações ou sejam partos difíceis. Justamente por conta disso, desse conhecimento, né, que o espírito dele tinha de outras vidas. Agora, quando não era em desdobramento, dependia dos seus guias espirituais, né? Entre eles o próprio Dr. Bezerra de Menezes.
Além desses trabalhos de cura física, ele tinha os trabalhos de desobsessão. Então, ele começou a tratar os supostos loucos da cidade. Pessoas que chegaram a ir nos manicômios, nos hospícios, porque os familiares não sabiam mais o que fazer com eles. Muitos eram levados, algemados, amarrados até ele. E aí, o que ele fez para poder atender essas pessoas? Ele criou nos porões do colégio dele, Allan Kardec, ele criou quartos onde, à noite, depois das aulas, né, terminavam os estudos, o horário normal do colégio, ele ministrava passes, fazia palestras e cuidava, né, fazia um trabalho de desobsessão com esses pacientes, que 100% dos casos eram curados. Vou citar alguns casos aqui, né? Uma certa vez apareceu um homem baixinho, mas troncudo, né? Forte, violento, com uma faca na mão, né? Esbravejando, ameaçando quem chegasse perto. E ele, para ser trazido até ele, foram 6 homens necessários para conduzi-lo. Levou ele amarrado com arames e até a presença dele, né? Chegando no colégio, Eurípides chegou perto dele, pediu que soltasse, o que chamou a atenção, falou assim, nossa, gente, 6 homens não conseguiram domar essa pessoa, como que vai soltar ele, né? Com faca em punho e tudo mais. Mas Eurípides aplicou um passe e aí, na sequência, ele foi se acalmando. E foi levado, então, a um dos quartos do porão, para que no dia seguinte ou na sequência fosse já ministrado o tratamento, né? As preces, os passes de desobsessão e esse tratamento mediúnico para livrar desse processo obsessivo. No segundo caso, era um rapaz que ficou conhecido, né? Porque o nome dele era Pedro, ele pegava um carvão e escrevia em todas as paredes das casas, né? E uma bela noite ele fez uma arruaça numa prefeitura e o povo ficou incomodado e levou ele até o Eurípides, que simplesmente colocou a mão na testa dele, ele foi se acalmando e, assim como os outros casos, ele acabou levando ele até o colégio e deu andamento ao tratamento dele. Tem um outro caso de um fazendeiro que tentou suicídio, né, motivado por questões amorosas, tentou tomar veneno, aí ele o conduziu e saiu atirando para tudo quanto lado, de um lado com uma carabina, do outro lado com um revólver, e as pessoas temendo, né, porque poderiam ser atingidas. Aí Eurípides foi chamado, foi lá, também conversou, pediu para largar a arma, levou ele na farmácia, né, deu bastante leite para ele se libertar, fazer uma lavagem estomacal, e também depois chegou a continuidade do tratamento lá no porão do colégio. E um último caso foi de uma moça que era muito bonita e uma mulher feliz até, que se deixou envolver por um namorado, foi seduzida e, consequentemente, né, em 1914, 15, os pais convidaram ela a sair de casa, né? E, inevitavelmente, ela caiu na prostituição. Passou alguns anos, ela conseguiu se recuperar, mas não se recuperou do vício, né? De bebida. E uma noite de embriaguez, com uma chuva forte, ela foi levada pela enxurrada. Isso era próximo ao colégio, e um dos alunos, que era zelador do colégio, mais um colega, ouviu os gritos, né? E foram socorrê-la. E ficaram até assim ressabiados, né? Nossa, vamos levar lá no colégio, que vão pensar que a gente está tentando se aproveitar da moça. Bom, mas mesmo assim decidiram levá-la até o colégio. Chegou no colégio, colocaram ela no pátio, cobriram ela com cobertor, agasalharam, né? Secaram-na e saíram, se afastaram, foram deixá-la sozinha. Mas aí, de repente, ela começou a berrar, né? Começou a berrar e começou a gritar, e os alunos, e ele
foi lá chacoalhar ela, né? Dizendo que, ela falando, Santo Agostinho, eu já sei, já entendi, Santo Agostinho, pode deixar. E aí, quanto mais chacoalhavam ela, mais ela acabava gritando. Aí chegou uma hora que ele desistiu, né? Falou assim, vou dormir. No dia seguinte foi procurar essa tal senhora, ela tinha desaparecido. Aí eu falei assim, deixa eu contar pro seu Eurípides o que aconteceu, né? Aí ele começou a contar e ele falou assim, não precisa me contar mais nada. Eu estava lá, fui eu que ajudei a levá-la para o colégio. Agradeço a atitude que vocês tiveram, a generosidade, foi muito bom. Mas, por favor, a próxima vez não use de violência, porque você atrapalhou o trabalho de Santo Agostinho. Era ele que estava doutrinando ela e hoje ela se livrou do vício. Então, além de contar os casos, tem algumas peculiaridades bastante interessantes como essa, né? E tem vários relatos de desdobramento dos alunos, que os alunos contam, né? Porque em transe sonambúlico, às vezes em sala de aula, dando aula, ou às vezes no pátio do colégio, Eurípides, né? Fechava as pálpebras, começava a empalidecer, suar, e de repente o espírito dele se libertava e ele ia em desdobro fazer alguma atividade, algum processo de cura. E os alunos já estavam tão acostumados com esse fenômeno que eles permaneciam em silêncio, né? E ficavam esperando que ele voltasse e narrasse o que ele tinha feito, né? O que ele fez durante a cidade, durante esse momento de transe. E uma vez ele relatou aos alunos que ele tinha acabado de fazer um parto difícil atrás da igreja e que ele foi e que o marido ainda não sabia que já era pai. E aí ele ia narrando, olha, ele está vestido de montaria, acabou de apear o cavalo na frente do colégio, está subindo a escada, está entrando, aí chega o marido, o pai esbaforido, né? E aí ele fala assim, nossa, preciso que o senhor vai atender a minha esposa, porque ela está fazendo parto, o parto dela é muito difícil. Aí Eurípides acalmava, não, fica tranquilo, ela e sua filhinha estão muito bem. Mas como? Acabei de fazer o parto dela 5 minutos atrás. Mas como se eu não vi? Eu vim de lá até agora, eu não vi no caminho. É que eu fui em espírito. Bom, mas o marido não se convenceu. Então, o que aconteceu? Fez com que Eurípides fosse junto a ele até a casa para fazer o parto. Chegando lá, a primeira coisa que faz, a esposa fala assim, com a criança nos braços, assim, o que o senhor está fazendo aqui? Estamos tudo bem, eu estou bem, a criança está bem, o senhor não precisava ter voltado aqui. Bom, conclusão. Esse pai, que era um beato, né, acabou se convertendo ao espiritismo. Outro relato de desdobramento, né, é que 2 alunos um dia fugiram da aula de moral e cívica e foram no meio do pasto. Acharam uma toceira, viram um barulho e começaram a tirar pedra na toceira. Aí eis que surge uma porca com seus filhotinhos, né? E para fugir deles, elas passaram por debaixo da cerca. E um dos meninos foi atrás e acabou rasgando a roupa. Dali a pouco ele ouve a badalada do relógio da igreja matriz e fala assim, nossa, tá acabando a nossa aula, precisamos sair correndo antes que sintam a nossa falta. Aí foram lá pro colégio, chegaram no pátio, né? Eurípides percebeu e indagou em voz alta, cadê o fulano, Beltrano? Estamos aqui. Aí ele chega junto dele e fala, vocês gostaram da aula de educação moral? Uma aula maravilhosa. Aí ele fala assim, interessante, é que eu vi 2 alunos meus lá no pasto, apedrejando uma porquinha, coitada, né, com seus 5 filhotinhos, e vem aqui que eu quero ver como você costurou sua roupa com arame, né? Então, e aí os alunos, né, ficaram surpresos e falaram assim, realmente, né, não se pode esconder nada. E o único conselho que ele fez, sempre com muita naturalidade, porque ele não usava de violência,
o sistema de educação dele era respeitoso, tratava os alunos com dignidade, com respeito. E falou: a única coisa que eu peço a vocês que não fujam mais da aula, porque onde estiver um aluno meu fora desse colégio, estarei eu, né? Então, os alunos realmente tinham muito respeito pelo professor, pelo Eurípides, e sabiam que não podiam fazer nenhuma estripulia, porque ele ia ser a primeira pessoa a ficar sabendo. Bom, outro caso de desdobramento foi em meados de outubro de 1918. Ele estava em sala de aula, ou melhor, não foi desdobramento, foi uma visão premonitória. Ele estava em sala de aula e num trânsito sonambúlico, ele se viu dentro do Palácio de Versalhes, na célebre Sala dos Espelhos. E aí ele viu sobre a mesa o Tratado de Paz, porque nessa época era a época da Primeira Guerra Mundial. Então, nesse tratado tinha assinatura de alguns políticos, como Clemenceau e o presidente Wilson, né? E esse tratado colocava fim à Guerra Mundial. Então, na volta que ele saiu desse transe e voltou, né? Ele voltou muito feliz e relatou à turma, né? Os alunos dele, que ele estava muito feliz, que ele sabia que a paz ia voltar em breve, né? E dito e feito, né? 8 meses depois, em junho de 1919, realmente foi assinado o Tratado de Paz no Palácio de Versalhes, né? Exatamente como ele tinha previsto, né? Na Sala dos Espelhos. Então, foi mais uma comprovação das visões e mais esse tipo de mediunidade que Eurípides tinha. Voltando àquele caso daquele parto e outros tantos que ele fez, demonstra não só a mediunidade de desdobramento, como a de efeitos físicos, né? Porque ele ia em espírito, mas ao mesmo tempo ele tinha tangibilidade, as pessoas conseguiam vê-lo, né? Então, ele tinha essa mediunidade de efeitos físicos, ele não dependia de um outro médio para que ele fosse alcançar essa tangibilidade. Ele mesmo conseguia fazer esses efeitos para poder aparecer fisicamente frente aos doentes. Teve outro caso de parto que era muito comum, né? Ele foi procurado por um senhor para fazer o parto, que a esposa dele estava precisando, e aí ele falou assim: calma, calma, não se preocupe, você está me chamando para buscar 2 meninas, né? Aí o pai ficou assustado: como assim 2 meninas, né? Uma já estou preocupado, né? E dito e feito, ele foi até a casa da parturiente, fez o parto e realmente eram 2 meninas, né? Sendo que ele acabou sendo padrinho de uma delas. Outro caso bem crítico foi o parto da sua própria irmã. Intuído, né, pelo Dr. Bezerra de Menezes, através de uma comunicação telepática, ele pediu que ele fosse até a casa da irmã, porque a irmã estava em perigo de vida, né? Então, Eurípides encerrou as atividades do colégio mais cedo e foi correndo na casa da irmã. E chegou lá e encontrou ela prostrada e com muita dor. E conversando com a irmã, né? Ele já estava em transe, né? Ele já estava mediunizado. Ele falou assim, a irmã falou assim: não, isso é normal, estou com muita dor, mas é normal da gravidez. E ele falou assim: não, o doutor Bezerra falou que isso não é normal, que a senhora precisa de uma intervenção cirúrgica rapidamente, né? E ela falou assim que ficou assustada, né? Mas por quê? Eu falei assim: porque teu bebê já está morto há alguns dias. Então eu preciso fazer esse parto para que você seja salva, né? E aí ela ficou realmente estarrecida. Imagina uma gestante de 6 meses, né? Já se preparando para ser mãe e de repente acontecer algo assim, né? É muito triste. Então rapidamente ela fez uma prece
resolveu atender o irmão e ele fez a cirurgia lá mesmo, sem recursos, com instrumentos precários, sem anestesia, e a irmã não sentiu nada, e realmente ele acabou tirando a criança já em estado de putrefação, né? Também tem outro caso relatado nesse livro, que era uma mulher rica, católica, né, intransigente, que não podia nem ouvir falar em Eurípides Barçanufo, e que os médicos falavam que ela tinha passado por vários médicos e que era uma gestão muito difícil, né? Que um dos dois, ou ela ou a criança, uma das duas, iam morrer, porque não tinha muito o que ser feito. Aí a mãe dessa gestante sabia de Eurípides, foi mesmo a contragosto dela, foi procurá-lo e pediu que pelo menos ele salvasse a filha, né? E ele falou assim, olha, fica tranquilo, fique em prece, com a graça de Jesus, nós vamos salvar as duas. E dito e feito, mãe e criança foram salvas, e essa criança virou médico ilustre na cidade de Uberaba mais tarde. Outro caso, né, que as pessoas, né, tinham muita gente que a cidade era católica, né? Então, por mais que a popularidade dele fosse se expandindo na cidade, tinham aqueles mais céticos ou aqueles mais fervorosos, mais beatos, que não se acreditavam nos fenômenos, né? Então, certa vez um fazendeiro foi lá, tentando ridicularizar Eurípides, foi lá pedir, na casa dele, pedir um remédio para a esposa que estava muito doente e que precisaria de ser curada do atendimento dele. Aí Eurípides fez o remédio, falou para que ele fosse às pressas, que não perdesse tempo, que fosse a cavalo correndo, que a mulher, se não começasse a tomar aquele medicamento, ele ia morrer. Aí o fazendeiro pegou o medicamento, colocou no bolso, né? E falou assim, nossa, que embuste, né? Como assim? Eu deixei ela lá em pensamento, né? Deixei ela lá em casa, estava bem de saúde, como é que pode, né? Mas mesmo assim, né? Ele não quis correr o risco. E foi rápido para casa. Chegando lá, realmente ela acabou encontrando a esposa, estava acamada, ardendo em febre, com uma respiração super fraca. Na mesma noite começou a ministrar os remédios e no dia seguinte a mulher já estava se recuperando, né? Então, de um beato que ele era, a partir desse evento ele se converteu ao espiritismo. Então, veja só, né? Qual a importância, né, que São Vicente de Paulo já falou, que ele ia divulgar a doutrina espírita, mas ele divulgou a doutrina espírita de uma maneira mais nobre, que foram com as suas ações, com as suas obras, com a sua cura, né? Não só com palavras, foi com as ações, e com as ações a gente sabe que a gente aprende mais, né? Outro caso relatado de hemorragia, né? Um rapazinho foi solicitado pela filha de uma vizinha que estava ensanguentada, a mãe estava ensanguentada, pedindo para que fosse procurar Eurípides, para que atendesse a mãe com urgência, porque ela não sabia como que ela estava tão ensanguentada, né? Aí o rapaz correu para Eurípides, ele já estava com o remédio pronto. Eu falei assim, mas como que o senhor está com o remédio pronto? Você só nem sabe o que ela tem. Não, eu já fui lá em espírito, ela está bem, não se preocupe. Leva esse remédio, ela vai começar a tomar e ela vai ficar bem. Nossa, mas ela deve ter sido golpeada, ela está tão ensanguentada. Aí o doutor Eurípides tranquilamente falou assim, não, rapazinho, fica tranquilo, quando você for um pouco mais velho eu vou te explicar o que aconteceu. E aí a mulher foi medicada, no dia seguinte ela estava recuperada de uma forte hemorragia uterina, né? Então são vários casos que são relatados nesse livro, né? A gente tem vontade de contar todos, mas a gente não tem muito tempo. E foram várias as curas de pessoas tuberculosas, né? Que era uma doença na época que não tinha cura, né? E elas eram curadas por Eurípides com esses remédios da farmácia, que era uma farmácia homeopática, e também com água fluidificada. Então, numa época que câncer era
o que seria hoje, desculpa, a tuberculose era como seria hoje o câncer, né? Uma doença com poucas chances de cura, né? Outro caso foi uma jovem menina que ela tinha o fogo selvagem e, além disso, ela apresentava uma mediunidade de efeitos físicos e ela produzia fenômenos da voz direta, que deixou os pais assim atônitos. Os pais não sabiam o que fazer e procuraram Eurípides, né? Achando que era um obsessor. Aí, de antemão, ele falou assim, olha, aos pais que o desencarne da menina estava próximo e que ele não podia afastar esse espírito, porque era um espírito do bem, que ele estava justamente ajudando ela a cumprir a sua missão. E que se os pais permitissem, ele ajudaria ela. Então, o que Eurípides fez? Separou uma casa e que em determinados dias e horários a menina fazia consultas. As pessoas iam até lá com perguntas e ela respondia, né? E o espírito que estava com ela respondia de uma forma assim indubitável, né? E tanto foi isso divulgado na região que até os padres foram até ela para conhecê-la e satisfazer a curiosidade também, né? E assim como Eurípides havia previsto, ela acabou desencarnando na sequência. E o desencarne dela foi acompanhado por ele com muito calor, muito amor, com muito zelo. Agora, voltando às visões premonitórias, na mesma época que ele viu o Tratado de Versalhes, ele também recebeu a notícia que um espírito havia segredado a ele que uma grande pedra cairia sobre a cidade de Sacramento em 1º de novembro de 1918 e que todos iam ficar sensibilizados, ia ter uma comoção na cidade. Ele logo associou que seria o momento do desencarne dele, né? Agora, outros parentes, né, começaram a dar outras interpretações. Tinha um prefeito que estava há anos na prefeitura, você vai ver que ele vai ganhar as eleições, vai sofrer algum atentado, coisa parecida. Mas ele não, ele falou ainda para o seu Mojico, o pai dele, a dona Meca, né? E o seu cunhado, ele frisou que eles se preparassem para esse dia, 1º de novembro, né? E aos alunos do colégio ele advertiu, né, para que falassem com os parentes que naquele dia a cidade ia perder uma pessoa benquista, né? Mas que eles não se preocupassem nem lamentassem, né? Porque essa pessoa fazia mais falta no espaço do que na terra. Nesse mesmo ano, né, em 1918, começou a aparecer no mundo aquela gripe pneumônica, né? Que por ter começado na Espanha, ficou conhecida como a gripe espanhola. Então, por conta da gripe, milhares, centenas de milhares de pessoas desencarnaram, né? E o mundo se contagiou. E a gripe veio para o Brasil, começou no Rio de Janeiro, se alastrou por São Paulo, por Minas, e Sacramento não ficou imune, né, a essa gripe. Então, imagina uma cidade que já tinha uma superpopulação, né, flutuante por conta das pessoas que iam até a cidade pedir auxílio a Eurípides, com a gripe espanhola, aumentou mais ainda a população da cidade, né? Não dava conta, né? E tem uma passagem com referência a isso, que Eurípides, em sala de aula, falou para um aluno chamado Zófimo, né, que relata o livro, que talvez tenha sido o primeiro a ser contaminado, que Eurípides chegou para ele, passou uma receita, falou para que ele fosse correndo na farmácia da irmã dele, para que fosse feito o remédio com urgência e que ele fosse para casa e começasse o tratamento de imediato. O aluno ficou assim meio assustado, né, porque ele não estava sentindo absolutamente nada, né? Mas ele foi na farmácia, pegou o remédio, já no caminho para casa, ele já começou a sentir um cansaço, a ter febre alta, se medicou e graças a Deus ele conseguiu ser curado, né?
Então, ele começou com a gripe espanhola, ele precisou colocar mais gente na farmácia para trabalhar. Ele trabalhava dia e noite, incansavelmente, ele não descansava. A missão dele realmente era ajudar o próximo. E, inevitavelmente, né, no dia 23 de outubro, mais ou menos, ele foi contaminado, né? Ele pegou a gripe espanhola, mas mesmo assim ele não abriu mão, continuou trabalhando, mesmo doente, até que em 31 de outubro, ele atendendo na farmácia, prescrevendo uma receita, ele acaba caindo da cadeira, né? E já entrou direto em estado de coma, né? A única coisa que ele teve tempo de fazer foi pedir para tomar um banho, né? Aí quem socorreu ele, a mãe, os alunos e o pessoal da farmácia, deu banho nele, conseguiu colocar ele no leito, na cama, e logo ele começou a roncar já em estado de coma. Aí as pessoas começaram ainda a atender, né? E no meio da noite ele abriu os olhos, sorriu e disse: "Graças, Senhor, estou salvo". Quem estava por perto, nossa, ficou super feliz, porque julgou que essa manifestação dele estava dando graças porque estava sendo curado, né? E todos ficaram alegres, né? Então os alunos que estavam perto foram no quintal, começaram a cantar o hino da escola. Os outros foram descansar, né? Que estavam em vigília, né? Porque no dia seguinte tinham que trabalhar, e ficou ele lá no leito com a sua mãe, que também já estava gripada, né? E aqui ele disse com muita dificuldade, né, que se tivesse que fechar a farmácia, tudo bem que fosse feito, mas que não fechasse o colégio, né? E ainda pediu que o corpo dele fosse enterrado em cova rasa e que com roupas velhas, né? E a mãe, toda estremecida, né, toda triste, beijou ele e falou que faria a vontade dele, né? E assim, na manhã seguinte aconteceu, né? Em 1 de novembro, por volta das 6 horas da manhã, os mensageiros de Jesus aguardavam e levaram Eurípides Barçanufo. Então foi realmente como ele havia previsto, foi uma comoção muito grande na cidade. Chovia uma garoa fina e foi 1,5 km de cortejo da casa dele até o cemitério, né? Então a cidade toda acompanhou. E assim se cumpriu outra visão premonitória de Eurípides, né? Então, foram algumas passagens que eu queria passar para vocês sobre a mediunidade dele. Realmente é um espírito de elevada moral, que foi realmente um grande precursor da doutrina espírita, fez com muita dignidade, cumpriu com muito amor a sua missão e com certeza foi muito bem recebido quando o seu desencarne. Provavelmente já reencarnou uma ou até 2 vezes novamente depois disso. E para encerrar essa noite, eu queria ler uma mensagem que foi psicografada, mensagem dele, Eurípides, psicografada por Chico Xavier, denominada Mediunidade e Jesus, que diz assim: quem hoje ironiza a mediunidade em nome de Cristo, esquece-se naturalmente de que Jesus foi quem mais a honrou nesse mundo, erguendo-a ao mais alto nível de aprimoramento e revelação, para alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. É assim que começa o apostolado divino, santificando-lhe os valores de clareaudiência e na clarividência entre Maria e Isabel, José e Zacarias, Ana e Simeão, no estabelecimento da Boa Nova. E segue adiante, enaltecendo-a na inspiração junto aos doutores do templo, exaltando-a nos fenômenos de efeitos físicos ao transformar água em vinho nas bodas de Canaã, honorificando-a nas atividades da cura, transmitindo passes de socorro aos cegos e paralíticos, desalentados e aflitos, restituindo-lhes a saúde, ilustrando a levitação quando caminha sobre as águas, dignificando-a nas tarefas de desobsessão, ao instruir e consolar
os desencarnados sofredores por intermédio dos alienados mentais que lhes surgem à frente, glorificando-a na materialização, em se transfigurando ao lado de espíritos radiantes no cimo do Tabor e elevando-a sempre no magnetismo sublime, seja aliviando os enfermos com simples presença, revitalizando corpos cadaverizados, multiplicando pães e peixes para a turba faminta, ou apaziguando as forças da natureza, e confirmando o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da eternidade, reaparece ele mesmo ante os discípulos espantados, traçando planos de redenção que culminam no dia de Pentecostes, um momento inesquecível, quando seus mensageiros convertem os apóstolos em médios falantes na praça pública para esclarecimento do povo necessitado de luz. Como é fácil de observar a mediunidade como recurso espiritual de sintonia. Não é a doutrina espírita que expressa atualmente o cristianismo redivivo, mas sempre enobrecida pela honestidade, pela fé, pela educação e pela virtude. É o veículo respeitável da convicção na sobrevivência. Assim, pois, não nos agastemos contra aqueles que a perseguem através do achincalhe, tristes negadores da realidade cristã, ainda mesmo quando se escondam sob os veneráveis distintivos da autoridade humana, porquanto os talentos medianímicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus, o nosso divino mestre, que deve ser considerado por todos nós como sendo o excelso médium de Deus. Linda mensagem, né? Até do lado de lá, ele conseguiu trazer essa mensagem de consolo, elevando a mediunidade, né? Que ele exercitou com tanta dignidade, com tanta humildade. Agradeço a todos pela atenção, desculpe se me estendi no horário, e amanhã tem mais um pouco desse grande homem, com a Marcinha e com o Hernani, lá do Esperança. Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus. Até a próxima oportunidade. Obrigada.